Fala galera, mais uma quinta-feira, episódio do KnowCast. Hoje temos uma convidada especial que faz tempo que eu tô querendo trazer aqui, uma profissional que hoje, nos dias de hoje, né, Agatha, tá bem complicado com essa loucura que a gente vive, né? Psicóloga Thaís. Thaís, obrigado por nos receber aqui. Imagina, seja bem-vinda. O prazer foi meu. Prazer, vamos lá. Agatha, então vamos lá então, Agatha. Temos, pessoal, só para falar no começo, que não vou esquecer, a gente tá mudando de canal, então a gente vai deixar a descrição no Instagram, né, Agatha, que dá pra jogar no link já. Se inscreva no canal lá no Instagram, KnowCast Oficial. Fala mais alto. KnowCast Oficial. KnowCast Oficial, que você clica lá embaixo, lá ele já te Vai joga estar no na bio YouTube. do Insta. É isso aí. Vamos lá então. Thaís, você é de Bauru, veio de fora, estudou aqui, ficou aqui. Conta um pouquinho do começo da sua história. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Mas aos 6 meses já vim para Bauru, então eu sou bauruense mesmo, tá? Estudei aqui, fiz na USC, né? E agora Unisagrado, me formei em 2002, né? E desde então, né? Graças a Deus sempre trabalhei na área. E fui para a área clínica, também na faculdade gostei muito da área hospitalar, e aí a gente tá entre a clínica e a área hospitalar também, né? E na psicologia, acho que entra até um pouco na pergunta que a Agatha tinha feito. Na psicologia, quais os... Ai, tô roubando as perguntas, você pode fazer. Eu fico com isso na cabeça e me fugiu. Quais as áreas de atuação hoje na psicologia? São diversas, né? Hoje a gente tem a área clínica, tem a área hospitalar, a gente tem a área organizacional, né? Que a gente pode trabalhar com RH, contratação, né? Fazer um trabalho de motivacional com os funcionários da empresa, né? A gente tem na área jurídica também, né? Trabalham conjuntamente com os assistentes sociais para verificar a questão, né, das condições emocionais das pessoas que sofrem algum tipo de abuso ou outras questões. Então é uma área bem abrangente, né? A gente tem, né, abrange, né? Eu acho que a faculdade, pelo menos a que eu fiz, me deu uma abertura muito grande de conhecimento. A gente pode fazer ludoterapia, trabalhar com criança através dos brinquedos, então a gente tem uma gama grande aí. E essa ludo o quê? Ludoterapia, né? A terapia através dos brinquedos. E até que faixa etária de criança que encaixa nesse ludoterapia? Geralmente até uns 10, 12 anos a gente consegue. Porque entra na psicologia também, que eu já vi até com equinos, com cavalo, não sei o nome técnico que... Sim, tem a psicóloga também que... Não, geralmente é terapeuta ocupacional, né? Acho que é a ecoterapia, né? Então, geralmente... Aí não é dentro da psicologia? Geralmente quem faz a ecoterapia são, né, pessoas, né, crianças com alguma deficiência. A gente acaba tendo uma equipe multidisciplinar para trabalhar, né? A psicologia entra junto, mas com a questão dos cavalos, geralmente é o terapeuta ocupacional que faz esse trabalho. Acho que tem cachorro também, tem alguns animais que eu acho que eu já vi. Tem. A gente tem alguns projetos na área hospitalar, né, que você pode levar um animal, né, no paciente terminal de câncer ou qualquer cuidados paliativos, né? A gente tem essa abertura. Mas aí também. É projeto ainda, não tem nada liberado. Tem alguns hospitais já maiores que já têm os projetos, legal. Já fazem, né? Então eu trabalho no hospital aqui em Bauru e a gente teve uma paciente internada que ela tinha um câncer e ela ficou um período muito longo de hospitalização e ela sentiu falta da cachorrinha. A gente fez esse manejo para que ela pudesse ver, né? Então a gente tem algumas aberturas aí com relação a tudo isso, para mais acolhimento mesmo, né, da pessoa nesse processo. E hoje tudo se modernizando, tudo tecnologia e avançando aqui e ali, tem muitas como eu vou falar a palavra correta, muitas coisas que são feitas que não faziam no passado, que nem eu trouxe não lembro agora, uns 2, 3 episódios, uma fisioterapeuta
que nem eu tava falando que eu sou de formação de enfermeiro, mas eu fiz acho que 2 anos na faculdade de físio. E assim, se for ver, é uma profissão muito nova aí na fisioterapia. Sim. Que traz muitas coisas, e estão trazendo muitas coisas novas. Agora, que nem você falando também na psicologia, também algumas estão modernizando e trazendo algumas coisas que não tinham no passado, né? Sim, sim. Às vezes eu acho que assim, né? A gente teve um boom da tecnologia. A gente vê muita coisa em consultório, né? Porque eu trabalho em hospital, mas também faço consultório, de que essa falta de encontrar, né, a pessoa pessoalmente, né? Isso tá adoecendo muito, né? É muito complicado. Hoje a gente tudo através da tela. Né? Eu tenho pacientes que fazem online, mas eu tenho pacientes que fazem questão de ir presencial, para o olho no olho, né? Para sentir essa segurança. Né? Então eu acho que a tecnologia trouxe bastante coisa, mas ela também nos distanciou também, né? Mas eu acho que pós-pandemia, eu acho que a gente vai ter um resgate um pouquinho disso tudo, né? Porque a gente ficou muito isolado, né? Foi muito doloroso emocionalmente para todo mundo. Então eu acho que as pessoas reavaliaram muita coisa, né? Da falta desse convívio, né? De estar distante das pessoas que a gente mais gosta. Então, eu acho que vai ter um resgate aí de algumas coisas. Não, lógico, todo mundo, mas teve muita gente que sofreu muito com perda de pessoas, né? Por conta do Covid. Então, começaram a valorizar muito mais, né? Então, eu acho que isso vai ter um resgate aí, né? O Covid foi uma coisa ruim, né? A pandemia foi uma coisa ruim, mas ela traz muitas coisas boas também. Né? Tudo que é ruim acaba trazendo desde um pé na bunda do namorado, não tem jeito, marido, né? se joga a gente fala tudo lado ruim tem um lado bom. Mandando embora do emprego, arruma outro melhor e assim a vida vai, né? No primeiro momento a gente se assusta, né? Porque a gente está acostumado naquela rotina, naquele padrão. Te faz sair daquele buraco. Da zona de conforto, né? Quando você está na sua zona de conforto, as coisas fluem. Né? Mas aí quando você leva esse susto, você fala, opa, né? Vamos se mexer que... E aí, Agatha? Fugindo um pouco do assunto, você tem alguma área específica que você atua? Eu gosto muito da área hospitalar, né? Dentro do hospital, eu geralmente fico na ala que é a clínica médica, que são pacientes mais acamados, pacientes com períodos longos de internação. E faço também a questão dos cuidados paliativos, né? O que sejam os cuidados paliativos? Pacientes que não têm um prognóstico de cura, né? Um paciente, por exemplo, câncer, eles têm uma doença ali, né? Colocada ali, né? Tendo que conviver com aquilo, né? Às vezes não tem cura, mas ele tem uma qualidade de vida, né? Então, geralmente a gente está trabalhando nessas questões também agora, né? A área hospitalar é a área que eu mais me dedico, gosto da clínica, mas assim, desde que eu fiz a faculdade, a primeira aula que eu tive de psicologia hospitalar, eu falei, é isso que eu quero fazer. E quando eu fiz o estágio, eu falei, realmente era isso mesmo, né? Essa área que eu queria seguir. Galera, vão mandando pergunta aqui, ó, aproveita que psicóloga tá concorrida hoje, nesses dias que a gente vive nessa correria aí. Vou mandando pergunta aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal novo que a gente tá mudando. Hoje ainda a gente tá fazendo a transmissão nos 2 Instagram, mas no YouTube vai ficar só o KnoCast. Então hoje tá passando no Instrumentador do Futuro e no @KnoCast. Mas a partir de semana que vem vai ficar só no @KnoCast. E no KnoCast no YouTube. Agatha? Isso aí. Dá a curtida, dá o like. Curtida, se quiserem também seguir a Thaís, psicóloga, é @Thaís. Thaís Mupsico. Tá? Seguem ela lá também. Quiser fazer lá, a gente posta algumas coisas, né? Quiser marcar consulta também, claro, chama no inbox lá, né? Pode chamar, sim, fica tranquilo, vai ser um prazer cuidar de todo mundo aí. Só precisamos arrumar tempo, mas a gente arruma. Tempo a gente o dia tem que ter mais de 24 horas. Com certeza. Tem alguma pergunta aí, Agatha? Aqui não, e aí? Aqui tá entrando o pessoal ainda, Luciana, Lechinali. Agora tô vendo 2 Instagram aqui, tá? Tem aquelas perguntinhas lá que você... É muito difícil encontrar um trabalho? Eu acho que agora, né? Eu acho que assim, todas as áreas sempre tem uma dificuldade, né? Mas eu acho que por conta da pandemia abriu um leque muito grande, né? Como a gente já estava conversando.
muita gente aprendeu a entender que você ir no psicólogo não é porque você tá louco, né? Mas que você precisa de uma pessoa para te orientar, para te ajudar a entender aquele problema, te ajudar, às vezes, solucionar um problema, né? O nosso trabalho não é ir lá e falar o que você vai fazer, né? Mas a gente vai te mostrar o lado bom, o lado ruim, qual caminho você pode ir, qual o caminho que pode dar certo, qual o caminho que pode dar errado, e a gente acolher você, vai no caminho, deu errado, vamos voltar e vamos seguir de novo. Né? Então, o nosso trabalho da psicologia é esse acolhimento, né? Com olhar, com estudo, mas a gente te ajuda a direcionar nessa área, tá? Entendi. Mais alguma aí, Agatha? Pode Aqui ir. no YouTube o pessoal não tá fazendo pergunta, né? Não, mas faz as suas mesmo, as suas eram boas. Isso que eu ia falar. Você poderia falar um pouco sobre os estágios da faculdade, assim? Ó, a gente tem na faculdade lá, eu não sei como que tá assim a USP, né? Porque eu me formei em 2002, mas a gente tem uns 4 anos, né, de estudo. A gente conhece a psicologia, a gente pode trabalhar várias áreas, a gente tem várias linhas de atuação, né? Você pode seguir um autor da psicologia, por exemplo, Freud, tem o Jung, tem Lacan, né? Então você se estrutura para fazer os atendimentos voltado naquela linha, naquele segmento que ele te norteia, né? E no 5º ano a gente faz os estágios, né? Geralmente a gente faz estágio em clínica, estágio escolar, organizacional dentro de uma empresa, e aí a gente tem os vários, né, outros, que é a ludoterapia, tinha a psicologia hospitalar, tinha a questão da psicologia forense, né, que é o judiciário. Então a gente tem o 5º ano mais a prática mesmo, pra gente até se identificar um pouquinho ali no que a gente gostaria, né? Então a gente, assim, o principal, as 3 áreas que a gente faz de estágio mesmo é a clínica, é o escolar e organizacional. São 4 anos de... 5 anos. Então, mas 4 na... 4 de teórico e um... O último é o ano inteiro de o ano inteiro. Igual a enfermagem também. A enfermagem é 4 anos. E aí a gente faz meio que um TCC de cada área, né? De cada estágio ali, né? São relatórios, mas acaba sendo um TCC, né? Eu falo, nossa, já quase me descabelou. Mas né? Um negócio interessante que você falou, eu não sabia, eu sou bem leigo, tá, Thaís? Desculpa, vontade, na psicologia. Imagina. Que nem você falou de alguns, são filósofos, né? Isso, Aí, né? São autores, né? A gente tem o Freud, que é a base da psicologia, né? Ele que, né, foi direcionando um pouco, que é a parte da psicanálise, né? E aí a gente tem, né, o Gestalt, tem a parte do Jung, que é a analítica, que é a que eu sigo, tem a psicologia breve, né? Tem N abordagens, né? Então, mas é isso aí que eu queria chegar à pergunta. Você falou de algum filósofo, autores aí. Então, não necessariamente você... ou sim, você segue um deles, ou dá pra você pegar um pouco de cada um? A tendência é seguir um deles, né? Por exemplo, a gente tem, mas, por exemplo, a psicoterapia breve. Geralmente, no hospital, a abordagem que a gente tem lá, você não pode aprofundar. Você tem que meio que resolver aquele foco. Então, você vai mais para psicoterapia breve, né? Mas a gente, como psicólogo, sempre tem um filósofo aí que a gente se identifica. Isso então, que a gente falar, acaba aprofundando. lendo, Né? A gente acaba se aprofundando. Eu sou junguiana, então eu gosto a gente trabalha com sonhos, através de desenhos, haver alguns testes voltados a essas questões, né? Esse junguiano seria o quê? Jung? Jung, isso. Jung é o quê? Ele é coreano, chinês? Não. Não, acho que ele é alemão. Porque o Freud é alemão, né? Ele é um sucessor do Freud, né? Então ele pegou algumas ideias do Freud, meio doidas, tem né? alguém que... O Nietzsche entra nessa aí também, não? Não, né? O Nietzsche não é entra, outro... não. Geralmente, né, as ideias do Freud é meio... O pessoal achava meio pesada, né? Ia muito pra questão do libido. E aí ele veio, né? E veio com essa parte mais esotérica, a gente fala, né? Do sonho, daquilo que você sonha. Geralmente a gente vem em revistinha, eu sonhei com cobra, alguém vai me trair. Não, né? Tem todo um significado. Isso que eu ia falar, então o sonho tem todo um... Tem tudo. Às vezes você pode ter sonhos que relembram o que você passou no dia e aí você ficou com aquela memória mais marcante, então você acaba repetindo no sonho. Ou às vezes tem situações que às vezes você não consegue
conscientemente resolver, você joga essa informação pro inconsciente e ele te traz a resposta através dos sonhos. E dentro da psicologia tem alguma coisa que explica assim, você... como que eu vou falar? Você tá vivendo um momento assim no dia, uma situação, alguma coisa, você fala, parece que eu já passei por isso já. Tem. A psicologia explica isso? São algumas situações que a gente fala que é os déjà vus, né? Acabam sendo, né? Mas é difícil explicar, né? A psicologia ela vai te ajudar a entender, né? É muito difícil a gente querer explicar. O que a gente às vezes acontece? Às vezes a gente tá atendendo o paciente, às vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu tava falando do assunto, de repente eu entrei no outro, né? E a gente fala que o inconsciente, às vezes, quando você vincula com né? Porque assim, é difícil você ir lá para uma pessoa estranha falar da sua vida. Com certeza. Né? A gente tem linhas da psicologia que a pessoa só fica olhando para o seu rosto e mexe a cabeça. Tem outros que vão através de teste. Eu sou mais de bate-papo. Né? Então, no bate-papo, né, você vai introduzindo as técnicas da psicologia para a pessoa te trazendo as informações. Então, a gente vê muitas vezes que a gente fala que às vezes, né, a pessoa fala assim, nossa, mas eu estava falando do assunto, entrei no outro, né? Mas a gente vê que eu vinculei, ela sentiu segurança em abrir comigo, então ela trouxe o conteúdo lá de dentro, né? Porque a gente fala que o nosso inconsciente é a nossa caixinha de Pandora. Tem muita coisa boa, mas a hora que abre, né, na dificuldade, você tem que estar preparado para isso, né? Vai te trazer muitas dificuldades, muitos traumas, muitas sequelas, né? E você tem que estar preparado para lidar com isso. E dentro da psicologia, assim, porque eu acho que, não sei, posso estar falando besteira, mas acima de 70%, 80% acho que procuram quando tem um trauma, tem alguma... Sim. Mas assim, dá para tratar periodicamente, como que a gente fala, na... saúde, não é saúde ocupacional, é educação contínua, alguma coisa assim, dá pra, dentro da psicologia também pra... Você tá entendendo meu raciocínio? Sim, a gente vai fazendo sessões, né? A gente fala, às vezes a pessoa vem com uma queixa, né? Mas a gente às vezes, pelos estudos, pelo que a gente tem de formação, a gente vê que às vezes daquele não é o foco, tem algo por trás. Então você vai manejando a situação, né? Através das sessões, né? Para que você consiga aflorar o que é o mais difícil, né? Por exemplo, às vezes tem gente que é o que você falou, transparece alguma dificuldade no trabalho, às vezes não é nem aquela questão, mas é um conteúdo interno de às vezes alguma outra situação. Então a gente consegue linkar isso, né, e trazer isso pro consultório e tentar resolver. Entendi. Né? E assim, resolver não é tipo assim, ter a outra pessoa para resolver, não, é uma coisa você com você mesmo. Tem que se resolver dentro de você, Você né? tem que viver bem, né? Você tem um trauma, você tem uma dificuldade, e lógico, você não pode ir lá e resolver o problema, mas você pode tentar minimizar isso dentro de você, né? Eu acho que isso é o nosso trabalho, minimizar, né? Porque você não vai esquecer um trauma, você não vai esquecer uma sequela, né? Uma decepção que você tenha. Você tem que entender que tudo aquilo que você passa é um aprendizado, né? Só que tem gente que às vezes vivencia uma dificuldade muito grande. Por exemplo, agora na pandemia a gente teve muita questão do luto, né? Muito essa questão do perder as pessoas, né? De não poder fazer o velório, ter aquele enterro mais repentino. Então, para as pessoas entenderem o processo de luto, ele tem que passar aquele processo. O velório, que é dificílimo, mas você tem que vivenciar aquilo, né? Fazer o cortejo, enterrar. Então é o processo. Então a gente não tem isso. Então a gente tem muita sequela do luto, né? Por conta de todo esse processo. E o luto a gente fala que são várias fases. Tem época que você tá revoltada, tem época que você tá mais depressivo, mais choroso. Né? Você quer bater em todo mundo, você quer achar problema, você quer achar justificativa. Então a gente fala que o luto, você vive de um jeito, a Agatha vive de um jeito, eu vivo do outro. E ele vai oscilando, né? Aí muita gente me pergunta, quanto tempo dura esse luto? Vai de pessoa para pessoa. Tem gente que faz 10 anos e a gente conversa no consultório, eu falo, parece que foi ontem, né? Ela fala, parece. Né? A dor, quando a pessoa chora, você sente que parece que aconteceu ontem, né? Então são sequelas aí que a gente viu da pandemia. Eu acho que é um dos fatores que a gente está tendo muita procura na psicologia, porque não teve esse luto, e aí desencadeou uma ansiedade, uma depressão, uma dificuldade de estar sozinho. A gente tem muito idoso, né, que acabou falecendo um ou outro,
Então, aquela dificuldade, a gente fazia tudo junto, de repente agora eu não tenho mais. Então, assim, a gente vê que mudou-se um pouco a dinâmica familiar, né? Então, é mais complicado. E assim, puxando um pouco para minha sardinha hoje, que eu trabalho com representação, psicologia ajuda também a refletir sobre vendas, sobre estratégia, ajuda também? Sim. Eu acho que sim, você vai desenvolvendo o seu potencial, né? Porque às vezes você tem uma rotina tão grande, você tem tantas metas para resolver, né? E que às vezes você esquece do que você tem, a sua competência, o que você consegue fazer, né? Então eu acho que é um trabalho, a gente fala mais na área, não seria um coaching, né? Mas seria um remanejamento do que você é, né? Uma redescoberta do que você é, né? Porque todos nós temos defeitos e temos, né? Temos qualidades. Em momentos que as qualidades podem virar defeitos, se você for muito incisivo naquilo ou vice-versa. Né? Então é muito complexo, né? A cabeça do ser humano, cada um é um. Às vezes você tem a mesma dificuldade que eu, mas eu lido de um jeito, você lida do outro, né? Às vezes eu vou te aconselhar e você vai lá com um conselho besta. Então, assim, é muito complexo, né? É meio piegas isso daí, que eu também venho da área da saúde, assim, como que... Não, cada um é um jeito, a dor... Desde a dor... Ela pode ser similar, mas igual nunca. Pode ter o mesmo corte, às vezes duas pessoas sentem a dor diferente. Sim. No mesmo corte, no mesmo lugar. No mesmo... Então, faz a mesma cirurgia. Às vezes a gente trabalha em hospital, né? Tem lá, o médico faz 3, 4 cirurgias. Tem gente que não sente nada, tem gente que é mais fragilizado. Depende. É bem complexo. É aqui no YouTube, Carlão, ele perguntou quais são os traumas mais recorrentes. Olha, eu acho que o mais recorrente, assim, que a gente tem muito, né, é questão dessa dificuldade, eu acho que de relação mãe e filho, né? A gente tem muito essa questão de que desde a vida uterina a gente tem essa ligação, né, mãe e filho, né? Querendo ou não, o filho é a pessoa que mais conhece a gente por dentro, né? Porque teve dentro da gente. Então a gente tem muita sequela de, às vezes, mãe que falece, ou dificuldade de relacionamento entre o filho e a mãe. Então a gente vê que tem bastante traumas dessa parte. Tá? Abandono de mães, né? A gente vê muito também, uma questão muito difícil, né? A gente fala que falta de pai é muito mais tranquilo para se resolver do que falta de mãe, porque existe uma rejeição muito grande ali, né? Às vezes, né, foi de uma relação que não era saudável. A gente fala também que às vezes a mãe também nem tem culpa de tudo isso, né? Mas a criança muito menos, né? E aí a gente vai levando essa carga para a vida inteira. Né? Então eu acho que o mais complexo que a gente tem para lidar no consultório é essa dificuldade de relação mãe e filho, né? As pessoas mentem muito na sessão? Tem bastante, né? Eu acho que assim, quando a pessoa não tá preparada para fazer terapia, porque assim, você não pode ir lá e falar, olha, né, eu quero que meu filho faça terapia. Às vezes a pessoa entra lá, fecha o braço, não quero falar. Ele tem que estar preparado para mexer nos traumas, nas dificuldades. Você não vai falar uma coisa linda ali, né? Você vai mexer com a sua maior dificuldade. Então, eu acho que assim, você tem que estar preparado para ir buscar uma terapia. Às vezes eu tenho paciente que fica tipo 1, 2 meses conversando. Eu gostaria de como que é a sessão, é isso. E a hora que ele se sente preparado, ele vai para o consultório, né? Então, eu acho que assim, tem paciente que às vezes vai à primeira sessão e fala, vamos com calma, né? Às vezes tem paciente que fala, eu não consigo vir toda semana, então venha de 15 em 15. Então a gente vai sentindo, né? Porque primeiro você tem que ter uma empatia com esse paciente. Esse paciente tem que vincular para você, porque querendo ou não, ele vai contar tudo da vida dele para você, né? E aí a gente tem muito essa dificuldade. Morre lá no consultório, né? A gente tem a nossa ética de que eu falo pra eles, a hora que eu abri a porta eu já esqueci, né? Eu tenho, né, graças a Deus eu tenho uma memória boa, mas eu não sou de anotar nada, então fica muito na cabeça. Então eles falam, a gente fica seguro de que você não tá lá anotando qualquer detalhezinho, né? Então a gente fala, são pequenos atos da gente que a gente vai acolhendo esse paciente, né? Eu acho que é o principal, né? É interessante que você estava falando, eu estava pensando aqui para formular uma pergunta para você, porque
Eu acredito, eu acredito isso, eu nem acho, porque eu por ter trabalhado no hospital também já escutei muita coisa, e você por tratar de, assim, querendo ou não, nossa profissão é mais escutar e orientar em alguns caminhos. Você deve escutar tanta coisa. Como você faz com a sua saúde mental pra você não, porque assim, porque é uma coisa mágica para todos que trabalham na saúde. Sim. Eu acho que você vai me entender. Desde enfermeiro, psicóloga, médico. Não, naquela hora você tem que ser forte. Exatamente. Você porque não pode chorar, né? Quem tá de fora fala assim, como que você consegue trabalhar ouvindo aconteceu isso? Como que você faz para você manter a sua sanidade legal? Quando a gente faz a faculdade, né, eles sugerem pra gente fazer uma terapia. Por quê? Com outro profissional. Com outro profissional, né? Então, a partir do 3º ano de faculdade, eu comecei a fazer a terapia. Por quê? Pra gente entender que você tem que estar lá pra ajudar. Lógico, a gente se sensibiliza, a gente fica mal, a gente pensa depois. Mas eu tenho que também entender de que eu tenho os meus problemas. Então, a hora que eu entro no meu trabalho, eu tenho que deixar meus problemas de trás. Não é que eu não vou resolver, mas agora, naquele momento, é o meu trabalho. Eu tenho que dar o melhor de mim. Eu tenho que estar com a cabeça mais fresca, né? Então, a gente, né? Eu falo por experiência própria. Na terapia, eu entendi o que quando você entra para fazer um trabalho, você tem que deixar a sua vida pessoal aqui. Né? Porque todo mundo fala muito, nossa, toda psicóloga é meio doida, né? Porque mistura muito, né? Tem hora que às vezes você lida com a situação e fala, nossa, mas eu vivencio isso dentro de casa, né? A gente não deixa, né? Tá perdendo um avô, né? Putz, eu perdi minha avó. Então, mistura muita coisa, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, eu acho que o principal, gostar do que faz, porque é o que eu falo, na psicologia ninguém chega lá para te falar coisa boa. É sempre uma dificuldade, é sempre um problema, né? Então você tem que entender que os seus problemas ficam lá fora e você soluciona e ajuda quem está te pedindo ajuda. E a hora que você sai, você deixa aqui e tenta cuidar dos seus, né? Então eu acho que essa é o mecanismo, né? Lógico, final de semana a gente curte família, né? Eu sou casada, tenho uma filha, então a gente sempre busca essa questão de estar sempre junto. Né? Curtindo, às vezes a filha também questiona algumas coisas, então é gostoso essa dinâmica, né? Eu acho que o principal, você tem que gostar do que você faz, né? Você tem que estar na área daquilo que você gosta de fazer, senão você começa a atropelar e se perde. É que nem eu falei com você nos bastidores, né? Essa nova vertente que a gente está seguindo aqui no Nowcast, que eu estou fazendo com a minha filha Agatha, é exatamente trazer o público jovem também. Sim. Porque eu acho que no piloto que eu fiz com ela, que eu falei para você, exatamente isso daí, você tem que amar o que você faz. Sim. É lógico, você precisa do retorno financeiro, como de qualquer profissão. Qualquer profissão. Né? Só que desde que você faz com amor ali no que você gosta, você faz aquilo que você gosta, o dinheiro fica em segundo plano. Sim. Porque você vai ter um motivo para levantar da cama todo dia e fazer aquilo lá. Por mais que nem você falou, problemas, todo mundo tem problemas. Não tem jeito. Não tem como falar, né? Eu vivo num... Que é o que a gente fala, o médico ganha bem, mas ele também resolve problema, né? O enfermeiro resolve problema, né? O bancário resolve, tudo é em torno de problemas, né? Não tem como, né? E é bem... Tem uma pergunta aqui, ó, entrou em cima do... Você falou agora há pouco, Gustavo... preciso trazer óculos, GRC90. Qual a diferença entre o psicólogo e o coach? Que você comentou de coach, tem alguma diferença? A gente tem a questão de estudos, né? Eu acho que existem alguns coachings aí que fazem um curso tipo de 2 semanas, um intensivão, né? A gente tem 5 anos de faculdade, né? Fora as especializações. Então, assim... O coach, ele fica um pouco mais superficial, né? Eu acho que às vezes ele usa algumas técnicas para tentar te motivar para aquilo, mas eu acho que aprofundar é muito mais a psicologia do que o coach. Mas mas então, dentro da psicologia tem o coach também ou não? Pode ter. Pode ter, porque aí seria uma especialização. Ela pode, por exemplo... psicóloga que trabalha em empresa, ela vai motivar, estamos tendo um confronto aqui, ou os pacientes estão desmotivados, os funcionários, nós vamos fazer um trabalho de motivação. Então aquilo seria um coaching pra gente na psicologia,
né? Eu acho que às vezes existem coaches muito bons, né? Mas existem muita coisa que fica meio que superficial, né? Acaba manipulando algumas situações para acarretar ali, né? Algumas coisas, né? E aí, Yara, tem alguma aí? Aqui, Alice Mukudai. Boa noite, sou filha da Thaís e estou adorando. É difícil um diagnóstico de hiperatividade em crianças? A gente tem a área, né, da psicopedagogia, né? A gente tem uma área voltada. Existem alguns transtornos, né, de aprendizado, hiperatividade, autismo, que tem uma faixa etária, assim, né, para você fechar um diagnóstico, mas dá para fazer alguns acompanhamentos. Tá? Tem gente que às vezes passou a vida inteira e com 40 anos vai descobrir que é autista ou vai descobrir que tem TDAH, né? Que hoje está muito mais atual isso, né? Antigamente você tinha problema na escola, você era burro e pronto, acabou, né? Hoje a gente tem muito essa questão, tem muito profissional, né? A gente tem, eu acho que o principal agora é a gente trabalhar esse trabalho em equipe, né? O hospital a gente trabalha em equipe, consultório trabalha em equipe, né? Eu acho que é fantástico, né? Porque você vai abrangendo, você vai fechando as coisas com uma equipe no total. E até porque, tipo, vai ter coisa ali que não vai ser da sua área e você ter o colega ali, você encaminha pra ele. Você vê outra visão, Exatamente. né? Eu acho que nem você tá falando, né? Eu acho que a fisioterapia nunca foi tão valorizada com a questão do Covid, porque, né, meio que os médicos foram bons, mas se não tivesse o físio lá pontual para fazer a questão, né, do pronar, das questões, né, teria uma perda muito grande. Então, é legal. Eu acho que a gente tem, principalmente da classe médica, né, eu já trabalhei em vários hospitais e, assim, a abertura deles com a gente, com a psicologia, de não, vamos lá, o que vocês acham? Você acha que isso é uma coisa, né, emocional ou tem a ver? Né? A gente tem hoje muitas doenças psicossomáticas, né? A cabeça adoece, o corpo padece. Né? Não quer dizer que você não tem uma doença física, né? Mas se sua cabeça não te ajudar ou não te estruturar, você adoece muito mais. Tendência a piorar, né? Tendência a piorar. Né? Ou tem gente que causa a doença através da cabeça, né? Então é muito complicado. A cabeça é uma maquininha que você tem que estar o tempo todo ali, né, manejando ela para que ela tente da melhor maneira funcionar de acordo com aquilo, né? Lógico, a gente não vai ficar 100% nunca, né? Nem eu sou, né, quem exigir isso dos pacientes. Né? Mas eu acho que o principal é a gente fazer o paciente entender de que ele tem competência e capacidade para chegar naquilo. Eu acho que esse é o principal. Tamires Oliveira perguntou: meu filho tem 5 anos e não dorme a noite toda sozinho. Me chama no meio da noite e eu, pelo cansaço, acabo indo para a cama dele. O que posso fazer para ele dormir a noite toda sozinho? Eu acho que o principal, né? Eu acho que as criançadas hoje em dia estão muito mais espertas do que todos nós juntos. Né? Hoje eles têm uma facilidade muito grande, né? Eu acho que é conversar, entender o porquê desse medo, né, de dormir sozinho, o porquê de acordar, né? Tentar entender, tentar explicar para ele dessa importância, né, de uma boa noite de sono, de você estar lá no seu espaço, no seu cantinho, ou mudar, né? Olha, a mamãe vai deitar com você, depois a mamãe vai deitar no quarto, né? São às vezes algumas técnicas e algumas estratégias, mas eu acho que o principal é conversar para entender o que está acontecendo. Né? Às vezes são medos de vídeos que assiste né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande e entram qualquer coisa em YouTube, né? TikTok. Então, assim, às vezes viu alguma coisa, se assustou, né? Mas às vezes eles são mais reservados. Então, acho que é legal sentar, conversar, perguntar se viu alguma coisa, né? Tentar mudar a logística. Não, então a mamãe vai deitar com você, vai esperar você dormir, e aí a gente, né, a mamãe vai lá pro meu quarto. Então são estratégias, né? Isso funciona para todo mundo? Tem família que vai dar certo, tem família que não. Sim. Né? Eu sou adepto do chazinho de camomila. Hoje tem melatonina, né? A gente tem conheço. muita coisa, né? Que é um produto mais natural, mas muita gente toma, né? Muita criança hiperativa, né? Por não querer dar a Ritalina, a gente vai para melatonina também. Na psicologia também
foi psicólogo, não pode também receitar remédio. Não, a gente... Às vezes tem pacientes que vêm encaminhados do psiquiatra, né? A gente tem, assim, uma abertura muito importante. Eu acho que, principalmente em Bauru, eu acho que é um nicho que qualquer psiquiatra encaminha para terapia. E eu acho que isso é extremamente importante para o paciente, porque ele vai tomar uma medicação, ele vai tratar o fisiológico, mas ele precisa saber por que aquele fisiológico desencadeia tudo aquilo, né? E aí o psiquiatra, ele pode fazer a terapia, né? Tem alguns psiquiatras que são psicoterapeutas, mas a gente só psicoterapia mesmo. Entra dentro daquilo que a gente tava falando fora do ar, que aconteceu comigo, né? De passei no psiquiatra, porque todo mundo... apesar que tá caindo, hein? Antigamente falava, passei no psiquiatra, tá louco. E não é. Psicólogo ainda, a gente tem paciente, né? Ainda que entra, né? Aí vai falando assim, nossa, mas psicólogo é isso? Você vai conversar? Falou, você achou que era coisa pra louco, né? Aí eu achei, né? Então ainda tem esse conceito ainda. E entra dentro disso aí que você falou, que ele falou pra mim, você tem que tratar a raiz, não adianta você ficar tomando medicação, daqui a pouco você tá dopado aí o dia inteiro. Você tá aumentando a dosagem, você vai aumentando. E você não vai resolver o problema, você vai ficar o pior. Foco tá ali. Ajuda, não vamos falar que é medicação, mas também você tem que ela vai te motivar a melhorar, né? Tentar procurar o que tá acontecendo ali pra sanar aquilo ali. Até porque quando você tá na crise mesmo, olha, eu já batendo, né? Na crise lá, você não tem jeito, você não consegue ter essa visão, né? Você tem que tomar medicação, porque é o que você falou, é um controle fisiológico, né? A síndrome do pânico, o pessoal fala assim, é frescura, a pessoa... Não é. A pessoa trava mesmo, né? A pessoa não consegue. Eu não sei se é a idade que tá que assim, que eu já tô com a idade que eu tô, já que muitos preconceitos que eu tinha hoje, eu falo, se quebram, né? Se quebram, uma pela idade, assim, porque você vivencia muita coisa, você passa por muita coisa, e aí você fala, isso daí que você falou é uma delas, pânico, depressão, era outra coisa. Fala, não, isso daí não é. Até você chegar frescura, né? É frescura. A pessoa tá fazendo pra chamar atenção. Não, realmente, né? A depressão vem de uma dor muito intensa, né? É uma sequela muito grande ali, né? Que debilita mesmo, tanto fisiológico quanto emocional. E eu acredito que às vezes não é nem por uma perda, eu acho que... Porque assim, no meu caso, eu não me lembro de nenhuma perda grande assim, porque eu cheguei perto de depressão, mas não me lembro de perda. Foi assim, do cotidiano, da rotina. Do esgotamento emocional. Exatamente. Né? A gente fala, né? Hoje a gente vê que tem, né? Acho que voltou um pouco por causa da pandemia, toda essa questão da depressão, mas do esgotamento, né? A área da saúde trabalhou e continua trabalhando, né? Porque a gente não para. Então, assim, tem um esgotamento emocional muito grande, né? E aí ele pode adoecer o corpo, né? O emocional, se você não trabalhar, se você não tiver uma rede de apoio, um esposo, uma família que te apoia, você se perde mesmo. Mas também você tem que querer também, né? Porque se a pessoa não... Sim. É que nem eu falo bastante pra Agatha, Agatha, tem duas formas de você trabalhar com o corpo ou trabalhar com a mente. Sim. O corpo vai ser do serviço braçal, que não exige muito estudo, assim, hoje em dia tem muita coisa. Vai te exigir muito mais do corpo do que da mente, né? Ou se você quiser trabalhar com a mente, você vai ter que estudar, porque você vai ter que guardar muita coisa, aí você escolhe. Qual caminho você quer seguir. E aí entra isso daí, de trabalhar muito com a cabeça, chega uma hora, que eu falo pra ela... Grava as coisas que o seu HD ainda tá vazio. O meu já tá enchendo. Já tá dando, né? Nossa, tem hora que dá uns... Já não tem tanto tera, assim, pra guardar, Pri mesmo, né? eu falei pra você, Pri, eu tô numa fase que eu tô guardando o que é essencial, que é absoluto. Coisinha, eu não guardo, não adianta você me falar, nem me fala. Ela começa a falar, às vezes fala, não vou nem falar que você não vai esquecer. Não, a gente fala, né? Eu tenho minha filha, ela tem 9 anos, às vezes a gente tá conversando meio entre linhas, eu e meu marido, aí ela olha e fala, você tá falando do fulano, né? Fala, gente, mas como pega, né? A gente imagina que a gente com 9 anos pegava isso. Antigamente os pais nem conversavam perto da gente. Ixi, eu falo isso pra briga se eu perguntar, tomava um tapa. Só aquela olhada, né? Então, assim, hoje é o que a gente fala, né? A molecada, né, nessa faixa etária tá tendo muito problema, né? Muito mais ansiedade,
muito mais dificuldade de aprendizagem, porque é muita cobrança, é tudo muito novo, é tudo isso, tudo aquilo, né? Eu acho que, assim, a minha filha estuda numa escola que já está programando ela, já está ensinando ela a chegar no vestibular. Ela tem 8 anos, né? Mas a gente precisa disso, não, né? A gente, como psicóloga, como mãe, a gente assusta, mas você entende, não, né? O que a gente sofreu lá na frente, que a gente, né, não tinha aquela vida de um período só para a escola, o outro ficava com a avó. Hoje não, é o tempo todo estudando, o tempo todo criando o hábito. Ela não vai sofrer lá na frente, né? Que é o que a gente sofre, né? Hoje os vestibulares estão cobrando muito, né? Hoje a gente tem eu faço às vezes a questão de teste vocacional para saber qual área quer seguir, e a gente vê que, assim, a molecada não tem maturidade emocional para decidir o que quer, né? Antigamente a gente até tinha, tipo, o pai, olha, você vai ser advogado porque eu sou, ou vai fazer medicina porque eu sou médico. Hoje a molecada, não vou fazer nada porque eu não sei o que eu quero fazer. Eles têm uma imaturidade emocional, né? Por tudo só da pandemia, não. Eu acho que por conta da tecnologia. Hoje tudo é muito fácil aqui, né? Na palma da mão, que eu falo tudo bastante fácil. pra ela. Eu lembro que na época dela, de estudo um pouco mais novo que ela, a gente tinha que fazer trabalho, tinha que ir na biblioteca. Eu sou de uma cidade menor que Bauru, Bariri, não sei se você conhece. Sim, sim. Tem, acho que 30 mil habitantes, se tiver 20, 30 mil, não lembro agora. E a gente ia ou de a pé ou de bicicleta. Minha casa na biblioteca dava, acho que, sei lá, uns 5 quilômetros, ia de a pé. E hoje, às vezes, ela pergunta pra mim, só que ela tá ficando mais esperta. Ela pergunta uma coisa pra mim, eu só olho assim pra ela, assim, faço assim, ela já... Mas porque você tem tudo na palma da mão. Não, e hoje você não precisa nem digitar, né? O Google você fala, né? Então tá facilitando cada vez mais, eu costumo né? dizer, Thaís, também, que assim, eu posso estar errado, você como psicóloga você tem uma outra visão, não sei. Eu acredito que essa geração aqui ainda não vai saber absorver essa tecnologia. A próxima geração, os filhos dela... Aí vai vir, porque Sim. é que nem você falou, é muita informação e não dá conta de... Não. Por mais que você fale, faz isso, faz aquilo, as crianças hoje assim já tá... Mas ainda eu vejo que muitas crianças assim, mais pro pré-adolescente, acho que dos 10 aos 15 anos assim, que é onde chega, onde você falou, não sabe o que quer fazer, porque é muita informação. E aí você não dá tempo de absorver tudo. E hoje assim, né, por exemplo, a gente estudava matemática, você montava a equação. Hoje não, tem que ser raciocínio mental. Pô, é muito difícil isso, é muito cobrança. Mas é bom lá na frente, né? A gente contava nos dedos, hoje é tudo cabeça, né? Então é muita diferença, né? A tecnologia trouxe muita coisa boa, trouxe. Mas eu acho que ela também distancia de algumas coisas. Eu acho que você tem que saber ponderar, né? Avaliar ali o que pode, o que não pode, né? Ter um limite, né, ter um momento família, né, porque a gente fala, às vezes você vai num restaurante, tá, o filho sentado com o celular, com o fone de ouvido, o outro com o fone de ouvido e os pais conversando. Não, momento família, né, então eu acho que é aí que se perde muito a questão que a gente vê dessa união familiar também, né, de a gente teve muito adolescente, muita criançada tendo problema, porque às vezes os pais têm uma vida corrida, é muito difícil, e quando tá junto também tá resolvendo muita coisa. E a criançada também tá muito mais na tecnologia do que nessa coisa de brincar, né? É muito complicado, né? Muito complicado. E o mundo também louco do jeito que tá aí também, eu lembro que quando eu cheguei em Bauru eu tinha uns 15 anos. Meu, hoje pra você deixar uma criança de 15 anos sair sozinha aí, e eu já saía quando eu morava em Bariri, desde os meus 12 anos. A gente ficava em casa sozinho, hoje você não pode deixar, né? Porque tem muita maldade em volta também, né? Antigamente não se tinha, né? Você conhecia o vizinho. Hoje às vezes você entra no elevador, o seu próprio vizinho de porta não te cumprimenta, né? Então a gente tá com alguns valores meio que perdidos aí também, né? Então eu acho que a gente, né, por mais simples que seja, mas a gente tem que plantar com nossos filhos, né? Que existe a parte tecnológica, que é importante, mas também tem a outra parte também, né? E eu acho que isso é extremamente importante. A gente tem, por exemplo, meu irmão tem uma amizade com os amigos desde do prezinho. Eles têm amizade até hoje, né? Então, assim, coisas que a gente não vê, né, hoje em dia. A minha filha tem uma turma de amiguinhas que são em 4, que são a gente fala que é desde a fralda. Porque a gente tem a mesma visão, a mesma formação, queremos as mesmas coisas, então agrupa,
né? Então é muito legal isso. Eu admiro isso, que eu também não tenho, assim, amigos que eu tenho desde moleque. Você tem conhecidos, né? Só que eu admiro, que nem eu tenho o meu cunhado hoje, que tem, o pai dele brinca, o pai dele também, mas então, aí vai passando de geração, o pai dele Sim. tem amigos de, Sim. meu sogro deve estar com 60 anos, desde os 20 e poucos anos, mais de 40 anos de amigos, e às vezes se reúne, hoje como faço parte, até chamo, acho legal pra caramba, ver os velhinhos lá, tudo. E a gente fala, como que elas vão ter hoje com a tecnologia? Sim. Né? Porque hoje faz live, né? Elas falam entre WhatsApp, né? Então a gente tem que proporcionar esses momentos também de contato físico, né? Lógico, a gente tem uma pandemia, eu acho que agora a gente fala lá no hospital, né? Vai ter um controle, mas não vai deixar de ter o Covid. A gente tem que se cuidar, mas a gente também pode ir adaptando agora, né? A voltar uma rotina, né? De convívio, de um ir na casa do outro, né? De sair para jantar com os pais, né? Eu acho que isso é importante, né? Esse contato físico, né? É extremamente importante, né? E aí, dona Agatha? O Carlos perguntou como tratar fobias como elevador e piscina. Aí a gente tem que ver o porquê disso, né? Às vezes ele passou alguma situação que desencadeou, ou, né, teve alguma situação que alguém falou que isso era perigoso, aí meio que particular, né? Nem toda fobia, por exemplo, você tem uma fobia, o seu pai tem a mesma, mas às vezes desencadeou de você de uma forma e seu pai de outra. Então a gente tem que conhecer essa pessoa, saber como é a rotina, como que são as coisas pra gente poder ajudar, tá? Sim. Mas tem controle, né? Tem controle. Entendi. E aí, dona Agatha, tem alguma das suas? Não. Estamos encaminhando pro final aí, pessoal. Quem quiser mandar pergunta aí, manda, que a gente já tá dúvida? se caminhando pro... A Tamires aqui, que já perguntou, né? Já. Que é do... Ô, Thaís, o que eu ia perguntar pra você? Alice Mukadai. Mukudai. É sua filha? Essa é minha filha. A tecnologia sempre. E que a gente tava conversando em off aqui, você falou que menina é mais fácil, porque você também não tem menina também, né? Você só tem uma só? Só tem uma. Menina é mais complicado. Mas mesmo, voltando isso aí mesmo, acho que menina e menino hoje é bem complicado com esse mundo louco que a gente tava falando de deixar sair. Que nem eu falei, agora começou nas baladinhas dela aí. E eu acho mó barato que eu pego, às vezes eu vou levar ela buscar e vem as amiguinhas e falam, ô tio, você nunca... Já, né? Já. Tio. Né, dona Agatha, essa semana a gente tava com a Yasmin, né? Ô tio. E aí, tem uma pergunta a mais? Ou a gente vai encaminhar? Queria só mandar um abraço pra Charlie e pro Espeto, que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Quem? Charla e Espeto. Charlie Espeto. Um abraço. Um nome diferente, né? Eu acho que assim, ó, que nem você tá falando essa questão, né? Dos adolescentes. Eu acho que o principal, eu acho que é abrir a porta de casa e saber quem seu filho tá, né? Com quem ele tá convivendo, quais são as visões, né? Como que é essa formação dessa criança e sempre acompanhar onde vai, né? Levar, buscar, eles terem essa segurança de que o pai e a mãe, né? Lógico, a gente não vai ser amigo de passar a mão na cabeça, mas a gente tem que estar sendo amigo de estar próximo, né? De ter essa proximidade de falar, olha, né? Eu sou seu pai e eu tô com você, que é o que você falou, né? Eu te ensino o que é bom e o que é ruim. Você vai escolher o que você quer. Só que todo ato tem uma consequência, né? Porque não adianta os pais pegar e falar assim, não, você vai fazer isso. Você não tá 24 horas que nem... Chega nessa idade, começa a criar asa, e aí a cabeça e o... Eu tenho paciente que às vezes fala assim, nossa, ela me conta tudo. Eu falo, tem coisa que eu falo, não precisa contar os detalhes, não. Pode só contar algumas coisinhas. Mas tem a liberdade de ter esse convívio com os pais, né? De ter essa abertura, de falar, de contar. Lógico, a gente às vezes vai ter situação que você vai ficar mais bravo, você vai dar bronca, mas vai ter momentos que você vai ter que aconselhar. E eu acho que isso é o que a gente precisa fazer com os filhos, né? Hoje a vida... Eu trabalho o dia todo, a minha filha fica o dia inteiro na escola. Então a gente chega
perguntar como foi o dia, o que fez de legal, senta para estudar junto, que hoje se perdeu muito isso, né? A gente tinha antigamente, hoje tudo é estuda pela tecnologia, né? Hoje a tarefa não é mais anotada, ela vem no Google Sala de Aula, no ClassUp, hoje a gente tem os meios de comunicações, mas a gente pode adaptar algumas coisas de antigamente, nunca fez mal pra gente, não vai fazer pra eles, né? Então eu acho que essa proximidade com os filhos, a gente vê muito isso em consultório, né, dos pais às vezes falam, nossa, eu não sei onde eu me perdi nisso, e a gente fala, a culpa não é sua, a culpa é da tecnologia, N fatores, então vamos tentar resgatar, né? Eu acho que você vê que você errou, que você tem uma dificuldade, que você tem um problema, que você quer ajuda, eu acho que é meio caminho andado, né? E ajudar os filhos, né, porque pra gente já foi difícil, pra eles vai ser um pouquinho mais agora, né? Por conta de pandemia, por conta da nossa política, por conta de N fatores, né? Então eu acho que se a gente tem essa união familiar, lógico, tem coisa que você não vai concordar, que você vai dar bronca, tem coisa que você vai adaptar, tem coisa que você não vai nem querer saber, mas você tem que estar próximo, né? E eu acho que é isso que a gente se perdeu um pouquinho, e é o que eu falo que a pandemia trouxe de mais importante, porque você teve que ficar ali, né, dentro de casa. Por exemplo, sua bolha, né? O meu marido ficou online. Eu fiquei trabalhando porque eu era da saúde e ela ficou... ele ficou em home e ela ficou online. Então ele falou pra mim, jamais eu teria essa oportunidade de estar acompanhando ele, né? Ele ensinou ela a escrever, acompanhando online. Então, é uma coisa tão difícil que trouxe na pandemia, mas pra ele foi gratificante, porque ele ajudou, né? Num momento de uma descoberta dela. Teve o convívio dia a dia ali também que não teria... Que eu nunca teria. Né? Principalmente ele, né? Que o homem geralmente tem aquela questão da sociedade, tem que trazer o sustento, tem que ser a renda maior, então tem que trabalhar mais. Então, assim, teve alguns resgates que eu acho que trouxeram muitos benefícios da pandemia, né? Mas tem muito mais coisas mais difíceis do que outra coisa, né? É que nem eu costumo dizer pra Agatha, que nem a gente tava falando em off, eu sou separado da mãe dela há algum tempo. E eu sempre assim, falei, Agatha, mesmo morando longe, sempre tentei estar mais próximo dela possível. Existe um ex-marido, mas não existe um ex-pai, Exatamente. Não existe uma ex-mãe. E né? assim, eu converso bastante com a mãe dela a respeito de tipo assim, eu sempre deixei claro pra Agatha, mas sabe que filho às vezes é mais, que você falou, mais pra mãe do que pro pai, né? E falava, desde pequeno falava, vai chegar uma idade, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não me esconda nada, porque se eu não souber por você, eu vou saber por outro. Vai chegar. E que nem você falou, a tecnologia é bom pra eles, mas pra nós também a gente descobre um monte de coisa que eles acham que estão fazendo, né? Hoje escondido. A gente tem os aplicativos aí, você sabe tudo, né? E nego passa, tira a foto, já manda. Então, seja verdadeiro com os pais pra gente poder orientar. Porque assim, a gente vai defender eles, né? Exatamente, se não aprender em casa, vai aprender na rua. Não vai e ter na amigo rua, que não vai vai acontecer alguma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer vai sair fora, né? Porque na hora da alegria, das coisas, é da hora, mas na hora da bucha é difícil, é muito difícil. Não segura o rojão. Não segura, e é pai e mãe que vai segurar, né? Vai segurar. Vai se desdobrar para alguma coisa, vai buscar ajuda, mas é eles que estão ali, é a nossa base, né? E eu, graças a Deus, fui sair da casa da minha mãe e do meu pai com 20 e poucos anos. Eu sou bem família, mas casado já. Eu morei muito tempo mesmo casado, então eu costumo dizer que eu sou o mais velho a gente é em 3 irmãos, eu e mais um casal de irmão, o caçula é o menino e a do meio é a menina. E os 2 mais novos saíram de casa primeiro que eu, e eu fui ficando, casei, fui morar na edícula. Gostava da vida boa, né? Até aí foi ficando, né? A casa de mãe e de pai é o nosso porto seguro, né? Independente de qualquer coisa, né? E olha que eu discuto bastante com meu pai, meu pai é de uma outra formação, e eu lembro até hoje, quando chegou essa pandemia, eu tava vendo, eu já era da área de saúde, falando, pai, essa gripinha, não sei o que lá. Aí não deu, acho que 1-2 semanas, fechou tudo, não era uma gripinha? É só uma gripinha, né? Então... Mas geralmente, viu, Agatha, quando a gente
tem confrontos, a gente tem uma personalidade meio que igual da pessoa. Mas então, aí chegou num ponto legal isso daí. Porque como eu vivi muito tempo com ele, eu percebo que eu peguei muita coisa dele, assim, coisa errada que a gente pega por osmose praticamente. Você tem um DNA dele. Sim, mas você vai pegar algumas coisas. Mas eu vejo pelos meus irmãos que não pegou, que saíram de casa mais cedo, não pegou. É que às vezes não é que não pegou. Você, às vezes, tem mais proximidade com o seu pai e se identifica mais. Né? Eles também têm. Às vezes tem coisas que seu pai fazia e você fala, pelo amor de Deus, isso eu não quero fazer nunca na vida. Que provavelmente foi o que seus irmãos fizeram, mas você é mais parecido. Né? Então, acaba sendo meio que igual. Né? Não é que você se moldou com a personalidade dele, não, mas você tem características dele que às vezes aguçou da mesma forma que ele. Né? E isso tem relação, tipo, que nem... Às vezes tem que nem no caso, vou dar 3 irmãos também. Foram criados da mesma forma, com o mesmo pai e a mesma mãe, e sempre tem um que dá mais trabalho que o outro. Sempre. Por isso que eu tive um filho só, porque só não dá trabalho. Depende, né? Tem que torcer pra um, não dá. Mas sempre porque sempre tem aquela questão, né? 3 filhos, né? Sempre um vai achar que é o mais queridinho do outro. Sempre tem essa disputa, né? É uma disputa saudável? É uma disputa saudável, mas tem. Né? Independente de qualquer coisa. Mas aí eu acho que. Mas aí que tá, ô Thaís, assim, eu posso falar por mim. Assim, e também não sei se tem alguma relação com o que eu vou falar, assim, geralmente os caçulas são o mais querido. É assim, uma visão de lei. Eu assim. tenho muita também que o mais velho é mais querido, porque foi o primeiro, teve tudo. Né? E aí o caçula às vezes tem algumas coisas, mas não teve a mesma coisa que o primeiro, então também... Mas às vezes o primeiro, quando é começo, não teve o que... Você entendeu? É meio controverso, mas enfim... É que assim, o primeiro sempre vai falar que é o último sempre vai falar o primeiro. Por isso que eu tô te falando, sempre vai ter a diferença. E assim, falando por mim, eu sempre... Pelo pai que eu tenho, sempre vi que ele sempre passou a mão mais na cabeça do caçula. Mas assim, pra mim, diferente, é uma coisa minha. Eu não tenho... eu não vejo com outros olhos nada. Você veio como, né, o primeiro filho pra ele se tornar o pai. Então ele não tinha o aprendizado ainda. Criar menina é diferente de criar menino. Né? Veio você, depois veio uma irmã. Então são regras, lógico, são parecidas, mas tem coisas que para menina você tem que ser mais maleável, para o moleque você pode ser mais pontual. E aí veio um terceiro, que vamos se dizer, vocês já pegaram tudo as buchas, então ele acaba sendo, né, mais tranquilo ali, né? São 3 gerações diferentes ali. Mas tem gente que não lida bem com isso. Eu falo do meu caso porque assim, eu tenho outras coisas pra mim. É que nem eu costumo dizer, hoje a Pri fala, fulano vai falar isso, não sei. Eu tô cagando porque os outros vão falar. Ninguém paga minhas contas, ninguém vive a minha vida, ninguém sabe o que a gente passa aqui dentro pra questionar. Se você tá feliz e realizado com você mesmo, essas coisas se tornam mínimas, né? As dificuldades emocionais se tornam mínimas, né? Quando você tem um relacionamento, lógico, todo casal tem problema, né? Eu sou casada, a gente tem problemas, tem dificuldades, a gente vai se acertando ali, vai se acertando aqui. Mas você tem essa união, né? Não existe aquele casal perfeito do comercial de margarina que senta na mesa e está todo mundo feliz. Não tem. Né? Então é isso que as pessoas têm que entender. Não existe uma família perfeita. Você pode criar a sua família perfeita dentro das suas dificuldades, com seus defeitos, aceitar o próximo. E perfeita pra você também, né? Que é assim... É isso que eu tô te falando. Aos olhos dos outros, né? É aquilo que eu falei. Tem que ver o que a gente Que é o que passa. você tá falando. Tem gente que tem trauma a vida inteira porque acha que o irmão caçula foi mais mimado que o outro. E põe aquilo na cabeça e adoece com aquilo. Você falou, você sente essa diferença? Lógico, vai ter diferença. Mas não é uma diferença proposital. É que você tem uma demanda, sua irmã tinha outra, seu irmão tinha outra. E uma demanda que, tipo assim, pra mim não faz diferença. Eu não me faz mal e também não... É isso que eu tô te falando, acontece. Isso é normal. Né? Mas o mesmo amor que sua mãe tem por você, tem pros seus 2 irmãos, né? Não tem como dividir, né? Todo mundo que tem mais de um filho fala, é uma somatória. Não tem como eu deixar de amar um pra amar o outro, pra dividir. Cria-se um amor,
né? Agora que o papo tá começando a ficar quente, Agatha. Tem mais nenhuma aí que a gente vai encerrar. Tem uma última aqui do Então Bruno. faz rapidinho. Boa já noite. estamos estourando. Podemos dizer que o celular é um dos vilões para a psicologia? Pois a gente tem as consultas e tratamentos. O celular de alguma forma atrapalha? Eu acho que tudo usado com parcimônia vai bem, né? Eu acho que existem, que é o que eu falo, existem momentos que você precisa do celular, mas tem momentos que você pode deixá-lo de lado e vivenciar aquele momento. Se você não souber lidar, ele vai virar um vilão, sim, né? Ele vira um vilão, por exemplo, como eu dei o exemplo da gente ir em restaurante, às vezes os filhos estão lá no mundinho deles e os pais estão no mundinho deles, né? Então vamos criar um mundo. Então aí ele se torna um vilão, né? Mas às vezes você tá lá, a minha filha usa muito, tá conversando, mas tá assistindo uma coisa, mas ela tá interagindo, tá envolvendo. Então eu acho que aí ele não é um tão vilão, sim, com relação. Mas se você vive em função disso, aí ele se torna um vilão. Tá? Thaís, queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado por Imagina. dar esse tempo seu aí, que a gente falou que tempo é hoje pra todo mundo corrido. Tá corrido, né? Quem quiser seguir a Thaís, @Thaís Mupsi. Eu vou deixar na descrição lá também, que isso deu trabalho pra soletrar. E nem eu falei no começo, a gente tá mudando o canal, vai ser @. Vai, Agatha, fala aí a propaganda. KnowCast oficial no Instagram e no YouTube só KnowCast. E quem quiser participar com patrocínio aí, fazer um jabazinho aí, entra no inbox lá que a gente agradece. A gente agradece também. Obrigado, Thaís. Imagina, foi um prazer. Obrigado, A gente quer Agatha. desejar um Feliz Dia das Mães, né? Domingo agora, para todas as mães que acompanham a gente, pra Thaís, Feliz Dia das Mães. E é isso. Parabéns por lembrar de eu ter esquecido. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau, gente.